Boa noite. Queria ver todos, mas não consigo ver todos. Eu queria pedir, antes de mais nada, que por favor abrissem a câmera. Para mim é muito mais fácil, assim, dar aula com a câmera, vendo vocês, né? Eu me conecto mais, assim. Então vai ser bom para o meu aproveitamento e bom para o aproveitamento de vocês também. Eu sei que muitas pessoas podem estar chegando do trabalho, né? Ou estão se organizando aí, hora de jantar em casa, eu entendo. Mas quem puder vai ganhar. Nós vamos ganhar com isso, tanto vocês quanto eu. Muita gente, né? Eu queria ver o rostinho de cada um. Então, vou começar dizendo quem eu sou, para quem não me conhece. Meu nome é Daniela Baveda. Eu sou psicóloga, que é a minha primeira profissão de precedência. Sou terapeuta de família, consteladora familiar. Fiz minha formação no Imensa Vida e professora do Imensa Vida, do Instituto também. Geralmente os módulos que eu dou no Instituto são as Ordens do Amor, Ordens da Ajuda, e há pouco tempo fui presenteada com o módulo de sintomas, que eu gosto demais, porque é minha área de trabalho no consultório. A vida inteira, assim, na minha atuação como psicóloga, eu sempre tive um interesse muito grande pelos sintomas, pelas doenças, né, por tentar entender um pouco cada sintoma, por fazer sempre uma leitura a respeito dos sintomas, porque eu sei que o sintoma não vem por acaso, né? E hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso. É mais ou menos 1h30 de encontro, né? Que nós vamos ficar juntos aqui. E tem gente que já fez formação, tem gente que não sabe nada de constelação, tem gente que é aluno do Instituto e está participando. Enfim, é um grupo muito misto. Então, eu vou tentar atender a todas as expectativas, né? Com relação ao tema e com relação ao tempo que eu vou estar aqui disponível para vocês. E eu sinto muito se algo ficar, né? Porque é um tempo bem restrito mesmo. Eu imaginava que fosse mais tempo, agora eu tive a surpresa que seria só mais ou menos 1h30. Mas vamos lá então. Eu queria o microfone, né? O áudio sempre desligado. Quando alguém for falar, ligue seu... Ei, Valéria! Acabei de ver uma carinha conhecida. Adoro ver as carinhas conhecidas. Boa noite, querida. Eu também, Paola. Fala mais, tem carinha conhecida aí? Vai, fala pra vocês me deixarem bem à vontade, vai, que tem mais carinha. Ei, Paola! Catarina! Nossa, que delícia! Oi, Nayeli! Ai, que delícia, gente! Eu só não tô conseguindo ligar a câmera, tá dando erro, tá, Dani? Que delícia! Talvez... Não tem problema, mas vocês estão no meu coração já, porque são os alunos do último módulo, gente. Então, assim, eu tô... Você tá no nosso. Gente, olha, até meu coração até acelerou aqui, vocês não fazem ideia como que é gostoso. Ai, que bom, ver um tanto de carinha conhecida. E tenho certeza quem mais falou? Ei, Fê! Eu, Fernanda. Ah, delícia! Quanta gente! Ai, amor, te amo! É muito bom, gente, porque vocês passam uma força pra mim que vocês não imaginam, tanto que é gostoso. É muito gostoso, eu fico muito mais à vontade. E eu tenho certeza que muitas carinhas não são conhecidas, mas vão se tornar, porque vão fazer a formação com a gente. Tenho certeza disso. Hoje é uma degustação, para vocês poderem ficar com vontade de quero mais. Então, ô Daniel, tem como colocar todo mundo? Isso. Eu vou começar, gente, então eu estava dizendo, né, os áudios desligados, quando, né, forem querer perguntar alguma coisa, quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser falar algo, quem estiver sentindo alguma coisa, pode se manifestar, viu? Porque o sentir algo durante um aulão é algo muito natural e é algo que faz parte do campo, né? E o campo, eu quero começar a falar disso, né? Eu sei que é uma aula
é um aulão mais específico de sintoma, mas não tem como falar de sintoma sem falar um pouquinho, né, dos 3 pilares da constelação. Eu não vou me adentrar neles, mas eu quero só, né, dizer de uma forma rápida assim. Então, para quem nunca ouviu falar de constelação, para quem não sabe nada de constelação, a constelação ela se baseia ela tem 3 pilares, né, que fundamenta a constelação, que são os fenômenos, né, o campo morfogenético e as 3 leis sistêmicas, que são as 3 ordens do amor. Então, o campo, o que é? O campo está se formando aqui. O campo já foi formado, na verdade, desde o momento em que o Imensa Vida começou a divulgar, né, a Semana das Constelações. Nós estamos na Semana das Constelações. Algumas pessoas podem já ter assistido outras aulas, né, de outros colegas, porque está tendo aula a semana inteira. Então, o campo da Semana das Constelações já está se formando, já foi formado. E o campo é o quê? Esse campo de informações, esse é um campo de ressonância, onde todos nós que estamos aqui hoje, nessa noite, juntos, tínhamos que estar aqui. Eu faço parte um pouquinho do campo de vocês e vocês fazem parte do meu campo, né? Então, estamos aqui no mesmo campo. Então, é normal, é natural que durante o aulão, às vezes, vocês sintam algo no corpo, né? Às vezes, vocês sintam algum desconforto ou algo bom, enfim. Se sentirem algo, podem se manifestar para eu poder tentar, né, ajudar vocês para que no fim do aulão todos terminem maravilhosamente bem. E eu espero que todos recebam o que vieram buscar, ok? Juliana também, tô vendo. Boa noite, Juliana. Boa noite, boa noite. Tudo bem, querida? Bom ter você aqui também, viu? Sim, muito bom. Então, nós vamos começar com uma vivência e depois vocês vão entender por que eu comecei com essa vivência. Eu peço que todos se coloquem numa posição confortável, se conectando. Fechem os olhos. Respirem, comece respirando. Sinta o ar entrando e saindo. Agora é momento de nós nos acalmarmos, nos aquietarmos. Depois de um dia corrido de atividades, seja o trabalho fora de casa, seja em home office, seja o trabalho doméstico, enfim, cada um no seu destino. Cada um na sua vida. Então a gente vai deixando os problemas lá fora, e vamos nos conectando com a nossa alma. Vamos nos conectando com o nosso inconsciente, com a nossa mente sábia. O nosso inconsciente é o que mais sabe sobre nós, sobre o que nós precisamos, sobre o que nós necessitamos. Então, respirem. Sinta o ar entrando friozinho e saindo quentinho. E agora vocês vão imaginar os pais de vocês. À frente de vocês. O pai e a mãe de vocês. Se porventura tiver alguém que seja filho adotivo, mesmo que não conheça os pais biológicos, nós vamos incluí-los também. Mesmo que vocês não os conheçam fisicamente, vocês vão imaginar o pai biológico e a mãe biológica também. Se for difícil ficar muito próximo dos pais de vocês por alguma questão, vocês vão se colocar numa distância em que vocês se sintam bem confortável. Numa proximidade que vocês possam suportar, mas não muito distante, que seja perto
o suficiente para que você possa olhar nos olhos deles. Se vocês sentirem necessidade, vocês podem imaginar atrás dos pais de vocês, os avós de vocês, os bisavós e os ancestrais que vierem no coração de vocês. A partir dessa conexão com os pais e com os antepassados, nós adquirimos a força para ir para a nossa vida. Olhe nos olhos do seu pai e diga a ele: muito obrigado, pai, pela vida que você me deu. Imagine juntamente com você, olhando para os seus pais, a sua criança. Pegue nas mãos da sua criança. Então está o seu eu adulto e a sua criança com você, olhando nos olhos do seu pai. Todos nós tivemos questões na nossa infância. Alguns tiveram questões mais difíceis e outros menos difíceis, mas todos nós tivemos algo. E enquanto nós não olharmos para esta criança, olhando com amor, acolhendo, nós não conseguimos ser um adulto inteiro e saudável. Então leve sua criança até seu pai. Pegue na mãozinha dela, mostrando a ela que você está ali para dar segurança para ela. Que ela não precisa de ter medo se porventura ela entrar em contato com algo que doa. Quando vocês sentirem que ela está insegura, diga para ela: eu estou aqui. Mostre a ela a gratidão que vocês têm pela vida que receberam do pai de vocês. E diga para ele: hoje eu sei que você é o pai certo para mim. E eu a filha certa para você. Ou o filho certo para você. Hoje eu sei que você é o grande e eu o pequeno ou a pequena. E eu honro a vida que eu recebi de você. Mas, por favor, me olhe com carinho se eu escolher ter uma vida mais leve. Me olhe com carinho se eu escolher fazer diferente. Fazendo diferente, eu estarei honrando a você. Você, adulto, se imagine, se posicione no movimento de reverência para o seu pai, abaixando a sua cabeça e soltando os seus braços.
e diga ao seu pai: Pai, esta é a minha criança. Em muitos momentos, ela se sentiu sozinha, talvez até desamparada. Por favor, olhe para ela com amor. Imagine vocês colocando a sua criança bem próxima ao pai de vocês. E o seu pai diz à sua criança: Minha pequena, eu sinto muito, mas eu fiz o que eu dei conta. Sinto muito se muitas vezes olhei para a minha dor e não olhei para a sua dor. Antes eu não podia, mas agora eu posso. Agora leve a sua criança até sua mãe. Olhe nos olhos da sua mãe, o seu eu adulto. Sempre pegando na mão da sua criança e passando segurança para ela, dizendo para ela que está tudo bem. Diga para sua mãe: Obrigado, mãe. Por ter permitido que a vida chegasse até mim. Hoje eu sei que eu sou 50% você e 50% meu pai. E eu tomo hoje de vocês a força para que eu possa seguir para a minha vida. E respeito o seu destino, mãe. Mas deixe o seu destino com você. Sabendo que eu posso olhar para a minha vida, fazer do meu jeito. E mesmo fazendo do meu jeito, estarei honrando você. Faça um movimento eu adulto, um movimento de reverência para a mãe de vocês, abaixando a cabeça, soltando os braços. E agora leve a sua criança até a sua mãe. Cada um dentro de si vai fazer da sua maneira, pois cada um teve uma infância diferente do outro. Alguns com menos dor e outros com mais dor. E diga para sua mãe: esta é minha criança. Hoje eu sou adulta e eu levarei ela comigo para onde eu for, sempre dentro do meu coração. A sua mãe olha para sua criança e diz: minha pequena, ou meu pequeno, eu sinto muito por muitas vezes não ter visto a sua dor.
eu fiz o que foi possível. Antes eu não podia, mas agora eu posso. E deixe livre o movimento dos seus pais com relação à sua criança. Sentindo aí na sua alma como que você gostaria que fosse. Depois de terminarem de conversar, fazer a reverência para os pais, vocês vão olhar nos olhos da criança e dizer a ela: a partir de hoje, você não se sentirá mais sozinha, desamparada ou abandonada, porque você estará sempre comigo. Eu levarei você sempre dentro do meu coração. Minha pequena. Acolha sua criança, dê um abraço ou pegue no colo, faça um movimento que a sua alma pedir. Agora de costas, você vai virar de costas para os seus pais, com a sua criança, né, dando mão a você. Seus pais atrás de vocês, o seu pai do seu lado direito atrás e sua mãe do lado esquerdo. E lá na frente vocês vão ver a vida de vocês. Tomando a força dos pais, na medida que sentirem vontade, cada um no seu tempo, vocês vão dar pequenos passos em direção à vida. E cada passo que você der, você vai dizer: eu tomo a minha vida assim como ela é. Eu tomo a minha vida assim como ela é, até chegarem à vida de vocês. Quando vocês chegarem à vida, vocês podem abrir os olhos e ir retornando para o estado de presença. Gente, olha a carta que saiu. Eu sigo para a vida. Isto é o campo, né? Eu estava falando antes um pouquinho de campo para vocês e o campo é isso. Acabamos de fazer uma vivência tomando a força dos pais, nos trabalhando na força, trabalhando a nossa criança, para a gente poder seguir para a vida, e eu tirei uma cartinha e a carta foi exatamente essa. Então o campo é isso. A melhor explicação para campo foi o que aconteceu agora. E por que eu fiz uma vivência com a criança de vocês? Porque quando Hausner é um constelador, ele tem um livro e eu me baseio muito no livro dele, estudo muito o livro dele quando eu vou dar os módulos de sintoma, e ele fala muito de que o sintoma vem, né, nas 3 condições. Primeira condição é quando tem uma situação de exclusão. Na primeira ordem do amor, né, como eu disse no início, que a constelação ela é baseada em 3 pilares, e as ordens do amor são 3, que é a ordem do pertencimento, a ordem da precedência e o equilíbrio entre o dar e o receber. A ordem da precedência diz que todos nós temos direito a pertencer.
Na verdade, quando nós nascemos, antes mesmo de nós chegarmos na família, no sistema, nós já pertencemos com o nosso nome, né? Os pais escolhem um nome pra gente. Os pais, mesmo que não tenha sido uma gravidez desejada, foi uma gravidez aonde durante a gestação, imagina-se o rostinho da criança, imagina como que aquela criança vai ser, né? Começa-se a desejar ali, tem todo um processo, então aquilo já é um processo de inclusão. E se o bebê nasce e você só dá alimento para o bebê e deixa o bebê ali sem nenhum contato de afeto, né, sem olhar para aquele bebê com afeto, aquele bebê pode vir a morrer ou aquele bebê pode vir a ter algum problema emocional, psíquico, né, na estrutura dele. Por quê? Porque o pertencimento, né, que é a primeira ordem, isso é algo extremamente importante. Então, quando o bebezinho nasce, se ele não tem esse olhar né, do pai, da mãe ou de quem for cuidar dele, se não tem esse olhar, incluindo ele ali naquele momento, o bebezinho pode vir a ter algum problema. Então, a primeira ordem é uma ordem muito importante que diz, né, que todos nós temos direito a pertencer. Ninguém tem direito a ser excluído. Né? Quais são as exclusões mais comuns que a gente fala muito nas constelações? São os abortos provocados ou não, são os assassinatos, os suicídios, a dependência química, o alcoolismo, e tem outros tipos de exclusão também, exclusões mais sutis, né, que a gente não relata muito, mas que são exclusões. Exemplo, quando você tem algum problema com alguém da sua família e que você começa a não chamar aquela pessoa, né, para as reuniões de família, ou você vai deixando aquela pessoa de lado, vai rejeitando aquela pessoa. Isso é uma maneira de excluir também, uma maneira mais sutil, mas é uma maneira de excluir. Então, sempre que há uma exclusão, Hausner fala que quando há uma exclusão, isso pode gerar um sintoma. Quando a gente fala de sintoma, eu tenho muito cuidado para dizer, porque não é nada taxativo e não é regra. Né? Quando existe um sintoma para ser constelado, e um sintoma não é só uma doença, né? Porque quando a gente pensa em sintoma, a gente pensa só em doença, mas um sintoma não é só uma doença. Quando tem um sintoma para ser constelado, a gente não pode estar taxativamente já dizendo que é uma dinâmica específica. Né? A gente tem que colocar no campo. Então, o constelador sempre tem que ter esse cuidado de olhar, né, o que o campo vai mostrar, porque o campo ele é soberano. Né? Então, ele vai se manifestar como tiver que ser. Mas o Hausner diz que o sintoma, né, tem três desordens que podem ocasionar um sintoma, que é a questão de uma exclusão, quando tem um excluído no sistema, quando a criança é ferida, né? Por isso então que eu fiz essa vivência com a criança de vocês, né? E com a minha também, porque eu participei. Quanto mais a gente pode trabalhar nossa criança interior, mais inteiros enquanto adultos seremos. Então, olhem sempre para a criança de vocês. Então, quando tem um sintoma, a criança pode estar ferida também, é uma outra hipótese. E a terceira é que ele fala da questão da precedência, quando não se está respeitando essa ordem da precedência. E agora eu vou falar, né, um pouquinho da ordem de precedência, que é a segunda ordem das leis sistêmicas. A ordem da precedência fala de que os pais vieram antes, como vocês, né, fizeram um exercício aí agora, fazendo a reverência para os pais, dizendo aos pais que eles são grandes e vocês pequenos. Isso é um movimento de ordem da precedência. Os pais são grandes e nós somos pequenos porque os pais deram a vida para a gente. Então, sempre é assim, não existe como ser diferente. Se porventura, qual é a desordem, né, nessa situação? Se porventura os filhos exigem muito dos pais, julgam muito os pais, achando que o que os pais fizeram por eles, né, pelos filhos, não foi o melhor, achando que não receberam o suficiente dos pais, né, numa postura de, até mesmo às vezes eu já vi muitos casos assim, as pessoas até numa postura de arrogância diante dos pais,
achando que os pais fizeram não foi o melhor por eles. Quando a gente fica nesse lugar, o que vai acontecer? Nós vamos ficar do mesmo tamanho dos pais ou vamos ficar maiores do que os pais. Quando a gente fica maior ou do mesmo tamanho que os pais, a gente não consegue tomar a força dos pais para a gente poder ir para a nossa vida. Aí a gente não consegue prosperar, a gente não consegue ter uma vida plena, ter uma vida leve, né? Algumas questões podem acontecer. Porque eu sempre pergunto, quem é pai e mãe aí vai saber bem o que eu estou dizendo, qual que é a coisa mais triste para um pai e para uma mãe? É quando a gente vê que os filhos não estão dando conta da vida deles. É quando existe alguma questão difícil com um filho, é quando a gente vê que um filho está passando por um problema, é quando a gente vê que um filho não consegue prosperar, não consegue trabalho, não consegue fazer sua individuação de ir para a vida. Às vezes um filho já é adulto e continua vivendo ali, né, com os pais, porque não dá conta de sair do sistema. Então isso é uma das coisas tristes para um pai e para uma mãe ver. Então é como se o filho estivesse dizendo assim: vocês estão vendo o que eu estou fazendo com a vida que vocês me deram? Eu não estou vivendo essa vida de maneira plena, não estou prosperando. É como se fosse um castigo dos filhos com os pais, né? Quando tem essa desordem. Então, o Hausner fala que essas 3 condições, né, para poder gerar um sintoma, que é a questão, volto a dizer, que é a questão da criança ferida, é a questão de quando tem uma exclusão ou quando tem uma desordem na ordem de precedência, que é essa ordem dos pais com os filhos. Então, são essas 3 situações. Quando a gente fala de sintoma, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o quê? Primeiro a gente pensa em doença e a gente pensa que seja algo ruim, né? Primeira coisa que a gente pensa é que é algo ruim. Mas muitas vezes não. O sintoma, ele é uma metáfora da alma. Ele está querendo nos dizer algo e muitas vezes ele vem como um anjo da guarda para propiciar uma mudança na nossa vida e na nossa pessoa. Então o sintoma, ele não é algo, né, no negativo. Nós temos que olhar para ele com amor e incluir. Nas constelações a gente inclui o sintoma. A gente não tenta eliminar o sintoma, a gente sempre vai incluir. E olhando sistemicamente, né, como olhamos com a constelação, sabemos que o sintoma não é só daquela pessoa que está ali. Por quê? Porque ela faz parte de um sistema, né? Ela pertence a um sistema, ela pertence à família. Então, enquanto terapeuta de família, quando chega uma criança ou um adolescente no consultório com um sintoma grave, principalmente, o atendimento é só da família. Por quê? Porque aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que está com o sintoma, ela está fazendo, ela está, vamos dizer assim, ela está fazendo um trabalho pelo sistema. É um jeito mais fácil de explicar. Aquela pessoa, por exemplo, que teve câncer naquela família, está trabalhando para poder limpar aquele sistema. Está trabalhando pelo sistema. Né? Então, a gente tem que olhar com muito amor para as pessoas que adoecem no nosso sistema, para as pessoas da nossa família que adoecem. Porque aquelas pessoas estão fazendo algo por nós. E algo para nos liberar. Né? Olha como isso é maravilhoso. Quem que lê os negócios aí? Você que está lendo, Daniel? Isso. Tem alguma questão aí? Deixa eu falar. Porque eu vi que... Não, porque alguém perguntou. Perguntou se o nome do livro, do autor, eu estou respondendo. Ah, então tá bom. Qualquer coisa você me fala, tá, Alex? Porque eu não consigo ver tudo aqui, não. Eu vi que tem um tanto de coisa escrita aqui do lado. Não, mas pode deixar que não é nada. Tá, gente, eu tô falando com relação ao chat, porque eu vi que tem algumas coisas aqui e eu não consigo acompanhar tudo. Tem alguém que pediu para você repetir essas 3 pré-condições. Ah, tá. Os 3 pilares? Não, essa coisa. Do que... Ah, tá. Do adoecimento. Eu vou repetir, teve alguém que pediu para repetir. Então, ó, a primeira condição é quando há uma exclusão. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, bem característico. Num módulo eu constelei, era um módulo de sintomas,
e uma aluna pediu para constelar a obesidade dela. E aí, né, fizemos a constelação da obesidade dela, e a obesidade dela, o campo mostrou que a obesidade dela estava totalmente ligada, ela estava, né, ligada a uma tia-avó que era obesa, que era uma mulher solteira, né, não se casou e ficou excluída do sistema. Ela vivia sozinha, ninguém ia visitá-la, era uma pessoa depressiva, né? A vida dela muito difícil, muito pesada, não só no corpo, né, no sobrepeso, mas um peso muito grande ali na vida. E aí essa moça estava identificada com essa tia, né? Então o sobrepeso dessa moça era com essa tia que tinha sido excluída. Então eu dei esse exemplo para vocês entenderem que a primeira condição do sintoma é quando há alguém excluído, né? Ok. Volto a dizer, colocamos no campo para a gente ver como que o campo mostra, ok? A primeira condição é de exclusão, a segunda condição é da criança ferida, né? Temos que trabalhar muito a nossa criança para que sejamos adultos, né, saudáveis, plenos, inteiros. Atrás de um adulto difícil, né? Eu gosto de usar essa expressão, atrás de um adulto difícil tem uma criança muito ferida, né? Então temos que olhar para isso. E a terceira condição é quando a ordem de precedência, que é a ordem, né, que os pais são grandes e os filhos são pequenos, quando essa ordem não está sendo respeitada. Aí é a terceira condição. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer dizer alguma coisa? Como que vocês estão se sentindo? Alguém com alguma questão aí? Tem um comentário aqui. Meu sobrinho tem dificuldade de fala, não fala claramente, já tem 5 anos. Josiane, você pode mostrar você aí pra mim? Isso, fala alguma coisa, Josiane, que aí eu vou ver, ele vai colocar você grande aqui pra mim. Josiane Peixoto. Oi. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, sim. Que bom. Então, seu sobrinho, ele tem 5 anos e ele tem uma dificuldade de fala. E o que é essa dificuldade de fala? Ele não fala as palavras com clareza, sabe? Ele já faz quando foi na fono, tudo, mas mesmo assim ele não fala com clareza. Ele fala as palavras cortadas, assim, sabe? Como se faltasse alguma sílaba. Como se faltasse um pedaço? E ele já tem 5 anos e desde os 2 anos ele já começou a desenvolver esse problema, sabe? Quer dizer, já apresentou esse problema. Ele já está com 5 anos e mesmo assim ainda não consegue falar tudo direitinho. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Ele já fez uma avaliação com o psicólogo? Já. Já? Então foi descartado qualquer... Mas eu não sei... A gente até achou que ele tinha algum problema de... Autismo. Cognitivo, assim, né? Autismo. Isso. Mas ele tinha bastante sintomas, assim, de autismo, sabe? Ele gostava de contar números, colocar números em ordem, carrinhos em ordem, brinquedos em Sim. ordem. Mas foi descartado. Então, por isso que eu te perguntei, porque quando tem algum distúrbio de fala, né, quando a criança apresenta alguma dificuldade na fala, quando começa exatamente, né, nos 2, 3 anos que a fala já está perfeitinha, vamos dizer assim, né, aí a primeira coisa que a gente tem que descartar é uma hipótese mesmo de um diagnóstico de autismo. Agora, você pode pedir a sua é filho da sua irmã ou do seu irmão? De irmão. Do seu irmão? Você pode pedir os pais para poder constelar, fazer uma constelação dele. Porque os pais... Eu comentei na minha ata sobre isso. Sim,
Porque aí no campo nós vamos entender o que tá, né, qual que é a dinâmica ligada. Por exemplo, há pouco tempo eu constelei um menininho que tinha uma gagueira. Eu sabia que a gagueira tinha uma relação com alguém que tinha sido excluído, né? Então, assim, na constelação mostrou que a questão, porque o sistema da mãe do menino era um sistema com muitos casos de doença mental, com muitos casos de esquizofrenia, né? E aí na constelação realmente confirmou na dinâmica, confirmou que aquela questão era uma questão do sistema da mãe. Então, quando algo é do sistema dos pais e a criança está carregando aquilo, carregando no sentido assim, desenvolver um sintoma, né, por amor aos pais, porque todo sintoma que a gente faz enquanto filhos, né, por exemplo, perante os pais, é por amor aos pais. É por tanto amor que a gente acaba adoecendo, né, e às vezes a gente adoece no lugar dos pais, né, é muito comum às vezes um filho, né, ir embora, né, morrer no lugar de um pai ou de uma mãe. Isso pode acontecer. Interessante você falar isso, porque da parte da minha família, sim. Então, o meu irmão, que é pai desse menino, o meu outro irmão um pouco mais velho que ele, tem esquizofrenia. Isso está já diagnosticado. E o meu pai, que seria avô desse menininho, ele tem gagueira. Então assim, eu acho que seria interessante que vocês fizessem uma constelação. Porque aí o que acontece, Josiane? Quando um filho carrega algo, algum sintoma que é do pai ou da mãe, igual esse caso desse meu cliente, a gente faz todo um trabalho durante a constelação. Não sei se você já constelou alguma vez, você conhece como é uma constelação? Já, né? Eu não constelei, mas eu participei de 3 constelações já. Sim. Então, assim, tem alguns movimentos que a gente pode fazer de entrega de cargas, né? De deixar com os pais o que é dos pais, né? E deixar o destino, né, da criança ali livre, né? Porque tem coisas, igual eu disse, que por amor aos pais, os filhos acabam, né, pegando e carregando para si. Eu vou dar meu exemplo pessoal, assim, tem algumas pessoas que já sabem e algumas pessoas até me perguntam hoje, porque eu tive um processo de emagrecer 30 e poucos quilos, né, e foi durante uma constelação em que eu devolvi para minha mãe o peso que não era meu, o peso que era dela. Então, por amor a ela, eu carregava aquele peso, né? E aquilo não era do meu destino, aquilo era do destino dela. Então, por amor a ela, eu carreguei. E aí, quando eu constelei e a gente devolve esse peso, né? Quando a gente deixa para os pais o que é dos pais e a gente carrega só o que é nosso, é um movimento de alívio, de libertação que não sei nem dizer para vocês, assim, né? O tanto, quem já participou e quem já fez esse movimento sabe como que é. Então, talvez o seu sobrinho esteja realmente vivendo algo aí, né, que não seja dele, que seja do sistema, né, do seu irmão, com a questão da doença mental e tudo mais. Eu aconselho vocês a constelarem. Mas daí constela o menino ou o pai? Os pais vão no grupo, né, de constelação ou individual, como preferirem. Os pais vão fazer a constelação do filho. Na constelação familiar, gente, quem não sabe, a gente não pode constelar por ninguém. Por quê? Porque a constelação sozinho não acontece nada. Você pode, se você constelar e você não se implicar com o seu processo, se você não criar um novo olhar, né, sobre a sua questão, se você não tiver uma mudança de postura, né, na sua constelação, as coisas podem continuar do mesmo jeito que estavam, porque constelação não é mágica. Constelação não é terapia. Por que não é terapia? Porque o constelador, ele não é terapeuta, ele não tem nenhuma intenção de ajudar o cliente, né? A constelação, ela vai acontecer, o constelador vai ser só um facilitador para poder, né, como se fosse uma lanterna, para iluminar, fazer a leitura do campo e trabalhar ali a questão do cliente durante a constelação. A solução, ela é apresentada ali. Mas o constelador, ele não consegue manipular, o campo não consegue manipular, tentando colocar as coisas do jeito dele, né? Quem já participou de grupos ou de alguma constelação sabe que isso não tem como, né? Então, porque o campo, ele é soberano. Então, o seu irmão e a mãe do menininho podem ir
constelar por ele. Aí a única condição que permite, né, que a gente constele por alguém é na condição de filhos, quando nós temos os filhos, criança, adolescente ou às vezes até um adulto que não esteja em condições de ir, né? Porque já atendi uma vez um caso de um moço muito deprimido, que ele não levantava da cama, né? Então, assim, a mãe foi constelar, né, levando a questão dele, porque ele não tinha condições naquele momento mesmo, ele estava correndo risco de mais uma tentativa de autoextermínio, né? Já tinham acontecido algumas. Então, nessa condição, a gente pode constelar pelos filhos. Então, sua irmã e seu irmão podem ir, não precisa levar o seu sobrinho. Ok, querida? Tá bem, obrigada. Por nada. Obrigada. Estou à disposição. Mais alguma pergunta, ô Daniel? Alguns comentários aqui. Como trabalhar a criança ferida? É a primeira pergunta. Maria Rúbia. Maria? Mara. Mara Rúbia. Mara Rúbia. Ah, já vi a carinha dela aqui em cima. Querida, cadê ela? Mara Rúbia, podemos trabalhar a nossa criança ferida numa constelação, podemos trabalhar a nossa criança ferida em terapia, né? E hoje em dia eu já vi alguns cursos, né, de uns 3 dias, alguma coisa assim mais bem intensiva, aonde se trabalha a criança ferida. Então você tem essas condições, você pode constelar sua criança, você pode trabalhar num processo terapêutico, né? Ou você fazer algum curso assim que possa olhar, porque no curso você vai olhar e às vezes você vai só olhar, e aí você precisa de buscar algum outro tipo de terapia para você poder lidar com aquilo que você olhou, né? Porque às vezes só olhar pode te causar mais dor ainda, né? Então você precisa de um apoio ali depois para poder lidar com isso. Ok? Sim, eu cheguei a ver a minha criança, ela é muito brava comigo, muito triste, mas eu não, entendeu? Mas na constelação não foi feito nada, eu só fiquei com essa imagem. Quando você constelou? Sim, Você... foi um exercício para visualizar a outra pessoa, ela foi a minha criança interior. E ela estava muito triste, muito brava comigo, porque eu não dou atenção para ela. E aí você não trabalhou, você não conseguiu trabalhar isso nesse exercício, você só olhou? Só olhou, não fui orientada o que fazer para minha criança, entendeu? Porque nós nem sabemos fazer. Vou te fazer uma pergunta, o que você acha que faria ela feliz hoje? Eu quero que você responda intuitivamente, sem pensar muito. O que o seu coração diz aí? O que faria sua criança feliz hoje? O que deixaria sua criança feliz? Não sei, talvez trabalhar menos, estudar menos. Não, eu quero que você pense algo relacionado à sua criança. Fazer algo mesmo por ela, né? Levar ela para passear, dar alguma coisa que ela gostasse de comer. O que você acha que poderia fazer a sua criança feliz hoje? Que ela ficasse um pouco mais feliz? Talvez me divertir mais. Você é triste, Mara Rúbia? Eu não me acho, mas dizem que eu fico estudando e trabalhando muito o tempo todo, que não me divirto. Então, assim, eu vou dizer com todo respeito e com toda licença, tá? Vou te pedir licença para dizer, né? Mas, assim, olhar mais pro prazer mesmo. Criança adora prazer, não gosta? Criança não gosta de prazer? Criança gosta de prazer, criança não quer saber de dever, não. Vai botar criança para poder estudar, pra você ver peleja que é. Né? Criança gosta de ser leve, criança gosta de divertir, de pular, criança gosta de leveza, né? Gosta de prazer. Então, assim, comece a olhar para o seu lado, né? Do seu adulto, o seu lado que é pesado, né? O seu lado que só trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda. Você está excluindo o prazer da sua vida. Então, quando você exclui o prazer, a sua criança fica com raiva, fica brava e fica triste mesmo. Tá reclamando com você. Porque você tá com quantos anos? 53. Então, olha para você ver, você tá com 53 anos e você ainda não conseguiu fazer de uma maneira diferente para poder agradá-la. Então, agora, Mara Rúbia, você vai olhar para ela e você vai dizer para ela, assim que você puder, né? Você vai dizer para ela assim: minha pequena,
eu vou tentar fazer diferente agora, porque agora eu sei em que eu posso ser diferente. E vai tentar olhar para esses movimentos na sua vida, movimentos de prazer, movimentos de leveza. Tá na hora, porque você tem 53 anos, né, que é um momento maravilhoso para você poder fazer as suas mudanças que ainda precisam ser feitas. Olha para você ver, você está aqui hoje assistindo um aulão, o que é muito bom, porque isso quer dizer que você tem um desejo de mudança dentro de você. E eu sei que você quer olhar para o que ainda possa ser feito. Né? E a primeira coisa, quando a pessoa chega no consultório ou quando a pessoa vai fazer uma constelação, né, tem um módulo que chama Ordens da Ajuda, que durante a formação a gente fala, né, existe esse módulo que diz, a primeira Ordem da Ajuda de Bert Hellinger, qual? A gente só vai dar ajuda para quem pede e a gente vai dar somente o necessário. E no consultório, quando alguém vai buscar a terapia, eu só atendo quando a pessoa tem um desejo, tem uma pertinência. Quando a pessoa me pede ajuda, porque se a pessoa não pedir, não adianta. Então, se você está aqui hoje, Mara Rúbia, né, nesse aulão, é porque existe um desejo seu de mudança e você está pedindo ajuda. Né? Então, isso é um grande passo, a gente ter consciência da ajuda que a gente precisa, né? Ter consciência e fazer um movimento em busca disso. Então, assim, tente trazer o prazer mais para sua vida. Quando você estiver fazendo algo com prazer, fala para sua criança assim, eu estou fazendo isso aqui para você. Olha que legal que tá. Olha como que tá leve, né? Eu estou fazendo isso aqui para você. Então, assim, tentar colocar a sua criança, incluir sua criança aí nesses movimentos de prazer na sua vida e de leveza. Tá certo. Muito obrigada. Por nada. Uma pergunta aqui, Dani. Um aborto provocado, ainda feto, menos de um mês, creio que é uma exclusão, correto? Como isso retorna para a família para realizar a inclusão? Qual a possibilidade de inclusão? Seria através do nascimento de outros membros da família? Quem que perguntou, Alexia? Dudu Ramos. Ô Dudu, você pode se manifestar aí, por favor? Opa, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bem. Cadê você? Deixa eu só ver sua carinha. Eu não tô te vendo ainda. Ele vai colocar grande pra mim aqui. Olá. Nossa, Tudo bem? tudo bem. Vamos lá. Um aborto provocado ainda no feto menos de um mês, creio que é uma exclusão. Sim. Alguns consteladores, quando fala essa questão de aborto, eu já vi constelador não considerar que seja uma exclusão quando o feto, por exemplo, quando o aborto foi com menos de 3 meses. Né? Eu já vi isso. Mas eu já li também, e eu fico com esta outra, né, com esse outro lado, que aonde teve vida e teve morte, teve uma exclusão. Então eu fico com esta questão, com esse lado. Então quando você fala, né, pergunta, né, se é uma exclusão, para mim é uma exclusão. Como que você poderia incluir, né? Como que nós incluímos um aborto numa constelação? Os pais olham para esse feto, né, para esse bebê que não veio. Por exemplo, eu tive 2 perdas, Dudu. Eu fiz uma constelação incluindo esses 2 filhos que não vieram. Eu tenho no meu consultório 2 imagens que representam os meus filhos que não vieram. E eu tenho uma tatuagem onde as 2 filhas que vieram estão tatuadas e no cabelinho delas tem 2 florzinhas que representam os 2 bebês que não vieram. Então eu fiz todos esses movimentos de incluir. E quando a gente inclui, eu lembro direitinho que quando eu fiz a constelação, onde me foi sugerido colocar algo no meu consultório que representasse os bebês que não vieram, eu estava num momento que eu não estava conseguindo prosperar. E depois que eu fiz essa constelação, incluindo os meus 2 bebês e coloquei essas 2 imagens no consultório representando eles, você não faz ideia do tanto que a minha vida mudou.
no sentido da prosperidade, de tomar essa força, porque eu consegui olhar para eles, porque o movimento de perder um filho, seja com 1 mês, né, seja um aborto provocado, ou seja um aborto espontâneo, este movimento é um movimento que causa muita dor na gente. E quando é um aborto provocado, causa mais dor no sentido assim, da culpa, né? Porque às vezes a pessoa fica sentindo culpada com relação àquilo, principalmente depois que a gente começa a ter consciência. Só que tudo é tão maravilhoso, porque a constelação, Dudu, tem uma coisa, né, que é o não julgamento. Então a gente não julga nada e nem ninguém, porque ninguém calça os nossos sapatos. Né? Se aquela pessoa lá no momento abortou, é porque naquele momento foi o que ela deu conta. Então, assim, como que a pessoa pode incluir? Incluir no sentido de olhar para esse bebê, dar um nome para ele, batizá-lo, né? Isso é muito, muito, muito eficaz, que é um ritual simbólico que a gente faz. Então, você vai olhar para o bebê, né? A pessoa que abortou vai olhar para o bebê, vai batizar esse bebê, dar um nome para ele e vai dizer para ele, né? Que sente muito, que no momento foi o que deu conta, né? E que para sempre vai levar esse bebê no coração. E tentar fazer esses outros movimentos que eu te falei, movimento de colocar algo na sua casa ou algo no seu trabalho que represente esse filho, ou uma tatuagem, se a pessoa for, né? A tatuagem é muito significativa, porque sempre a gente acaba olhando, né? Uma vez eu constelei um homem que ele provocou um aborto numa namorada, ele era adolescente, e aí ele tatuou um anjinho no braço dele que representava esse filho, né? E isso fez muita mudança na vida dele. Então você pode fazer todas essas, né? Temos essas opções aí de você incluir, né? Às vezes, se você não conseguir ir até uma constelação para olhar para isso, você pode já começar a fazer esses movimentos que eu te sugeri, se for algo assim que toque você e que faça sentido para você. Ok? Por nada. Sinto dores nas pernas, coxas, formigamento. Tive Covid e fiquei assim. Mas isso aí é do Covid, né? Sim. Talvez não seja. É isso que eu ia dizer. Gente, tem algo muito importante, porque senão a gente fica achando que tudo é sistêmico. E nem tudo é sistêmico. Né? Teve uma pessoa que colocou aí que sente formigamento nas pernas, né? Que ficou com algumas questões ligadas, algumas sequelas do Covid, que ela teve Covid. Então, assim, essas sequelas foi por conta do Covid. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Pegando essa pergunta da pessoa. Mas por que tem gente que pega o Covid e que é assintomático? E por que tem gente que pega o Covid e morre? E por que tem gente que não pega o Covid e fica exposto, né? Que às vezes não fez isolamento, às vezes, né, ficou de uma maneira mais leve aí, né, sem nenhum julgamento a essa pessoa. Por que, gente, que pode acontecer assim? Vocês já pensaram nisso? Porque tem gente que pega o Covid e morre. Tem gente que não pega o Covid de jeito nenhum e já passou por situações que poderia ter pego. E tem gente que pega, né, e que não tem sintoma nenhum. Então, por que essa diferença? Isso é sistêmico, né? Por quê? Porque cada um tem o seu destino, cada um tem a sua história, cada um tem o seu padrão, né, dentro de um sistema. Então, e cada um vai atrair algo para si que é necessário para sua evolução, para sua mudança. Como eu falei para vocês no início, o sintoma ele é um mal menor. A gente não tem que preocupar com o sintoma. Sintoma é algo benéfico na nossa vida. Quando o sintoma chega, é porque ele está dizendo assim, você está pronto para poder mudar. Vai lá que você vai conseguir. O sintoma tá fazendo isso com a gente, tá propiciando uma mudança, tá fazendo a gente olhar para uma mudança. Então, quando o sintoma chega, ele está dizendo isso. Vai lá, olha para você ver, tô te dando um Covid, olha que coisa boa. Pega esse Covid, né, e trabalha... faça alguma coisa de bom com esse Covid. Ou eu tô te dando um câncer. Cara, olha que presente que eu tô te dando.
né? Então, assim, o sintoma é isso. O sintoma, ele tá avisando pra gente que a gente dá conta e que tá na hora da mudança ali. E a leitura dos sintomas é uma coisa maravilhosa, né? Quem puder, tem um livro muito que eu gosto muito, que chama A Doença como Caminho. Eu não sei o nome do autor, que é um livro que trabalha lá algumas, né, mostrando algumas doenças, né? Como é que chama aquele, Alexa, que o Imensa Vida que a gente... Diga-me onde dói, te direi. Ai. Quem és? Não, quem és não. Então, tem um outro que eu vou falar só o início do título e eu não vou saber o fim, que é quando eu dou o módulo de sintomas, a gente manda para os alunos. Diga-me onde dói, que eu te direi alguma coisa. Eu não sei o fim do negócio, do livro não, do título. Mas que é um livro também que trabalha sintomas. Ah lá, a Mara tá com a doença como símbolo? Então, é um livro bom também. Então, assim, todos esses livros que trabalham os sintomas nos ajudam a fazer a leitura específica. Só que nós não podemos esquecer que não podemos generalizar. Então, aqui, ó, o Daniel achou pra gente. Diga-me, aumenta esse trem aqui, Daniel, que eu não enxergo não. Tô de óculos e não tô enxergando. Diga-me onde dói e eu te direi por quê. Diga-me onde dói e eu te direi por quê. É uma indicação de um livro do Imensa Vida. Quando a gente dá módulo de sintomas, a gente manda esse livro para os alunos. E é um livro também que vocês podem fazer a leitura dele, que é um livro bacana. Só que, lembremos, você vai lá e vai ler, né, alguma coisa. Por exemplo, outro dia eu estava com muito inchaço, né, com muita retenção de líquido. Aí tem uma colega que foi da minha turma de formação aqui no Imensa Vida, que ela é excelente, ela trabalha com leitura corporal e tal. Aí eu chamei ela e perguntei para ela o que seria, para eu poder, né, ter consciência do que estava chegando em mim, do sintoma que estava chegando em mim, ter consciência disso e fazer algo para eu mudar. Aí ela me falou que quando a gente retém líquido, é quando a gente não está se agradando. E aí fez muito sentido para mim. E aí eu peguei e falei assim, peraí que agora eu vou mudar esse trem agora. Gente, foi instantâneo. Quando eu tomei consciência e comecei a fazer movimentos, né, de me agradar mais, de olhar mais para mim, né, nesse sentido, eu melhorei. Só que não quer dizer que eu esteja com retenção e o outro está com retenção e o outro pode ter a mesma leitura. Por isso que é importante a gente fazer uma constelação, colocar no campo que seja, né, para que o campo mostre para a gente qual que é a dinâmica. E outra coisa, é importante também que a gente não deixe o tratamento médico. Às vezes, né, as pessoas têm algum adoecimento e não vamos ficar só constelando e fazendo, né, a leitura daquilo, achando que às vezes a gente pode modificar aquilo sozinho. Às vezes a gente precisa de médico, às vezes a gente precisa de remédio, né, igual eu falo com os meus clientes. Deprimiu, tá lá deprimido, né? Nessa pandemia tá tendo muitos casos no consultório de toque, né? As pessoas estão desenvolvendo toque por conta do medo de pegar Covid, né? Então, ali naquele movimento, eu posso ajudar com a terapia, com a constelação? Posso, mas a pessoa às vezes vai precisar de tomar um remédio, porque o remédio vai ser a bengala, a muleta ali para a pessoa dar conta daquele momento, né? Até mesmo para dar conta da terapia. Né? Então, não podemos perder isso de vista, ok? Mais alguma pergunta, Daniel? Alguém falou, faz muito sentido. Ah, tá. Minha mãe teve um tumor na boca, ela fuma e bebia, ficou curada. Eu, há 4 anos, tive um tumor na tireoide. Fiz uma cirurgia para a retirada, mas preciso fazer um controle constante. Fabiana, você pode, Fabiana, dizer um oi para mim, para eu te ver? Eu acho que ela mesmo falou, Dani. Sim. Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Deixa eu terminar de ler sua pergunta. Tanto na família materna... É outra Fabiana, essa outra? Ah, desculpa. Ô, Fabiana, deixa eu te contar uma coisa. O câncer, né? Quando a gente tem um câncer... Isso eu quero dizer para todos, porque o câncer é uma doença que muitos sistemas têm, né? Eu, inclusive, perdi os meus pais de câncer, enfim, é uma doença, um sintoma que chega muito nos sistemas. Quando a gente tem um câncer, a gente tem que trabalhar a nossa autenticidade.
Então, quando eu desenvolvo um câncer, quer dizer que eu não estou sendo autêntica comigo. Eu, às vezes, quero ter uma vida, quero desenvolver algumas coisas na minha vida, mas eu não estou fazendo do jeito que eu gostaria, que eu desejo. Eu estou fazendo de um jeito contrário. Faz sentido? Então, assim, eu gostaria que você olhasse para você com autenticidade a partir de hoje, né? Para que você não tenha mais nada, né? Então, assim, trabalhe sua autenticidade, olhe para você de maneira autêntica. Não faça nada pelo outro, não faça nada, né, por ninguém, faça por você, né? Se trabalhe, se olhe, seja autêntica na sua vida. Isso é muito importante quando a pessoa tem um câncer, né? E ela precisa modificar isso dentro dela. Muito obrigada. Por nada, querida. Por nada. Outra, Fabiana, tanto na família materna quanto deve ser paterna, né? Porque colocou duas maternas. A casa de mulheres solteiras e foram pais dos pais. E muitos casos de câncer nas duas famílias. E hoje isso vem se repetindo comigo, com algumas primas com problemas de endometriose, menopausa precoce. Tem relação a este processo? Fabiana Oliveira, pode se manifestar? Deixa eu ver, peraí, eu não tô te vendo. O Daniel vai me ajudar aqui. Daniel, me ajuda. Fabiana Oliveira. Oi, tudo bem? Então tá bom. Querida, tem sim, né? Tem uma relação sim. Primeiro, é tanta mulher, é tanto sistema materno, que você repetiu materno. Você escreveu errado, mas você escreveu certo. É ou não é? Porque eu acho que você escreveu errado, mas você escreveu certo, porque o campo ele é soberano. É isso mesmo? Então, mas você viu que você escreveu só materno, né? Então assim, é porque é muita mulher mesmo. Então é tanta mulher que você escreveu até errado. Olha, assim, o que me veio aqui, né, assim, igual eu tô te dizendo, tudo, eu não gosto de generalizar e eu tenho muito cuidado em dizer isso, porque são as pessoas que estão achando que é receita de bolo, né? Ah, tem isso, é isso, e não é isso. Mas, assim, o que me veio, e principalmente pela questão de uma endometriose, uma menopausa precoce, que vocês poderiam olhar para o feminino, e já que é tanta mulher assim. Eu até tinha colocado no início, quando começou a falar, que eu sou bem fiote mesmo em constelação familiar, né? Aumenta um pouquinho para mim, Daniel, por favor. Não, o Daniel vai aumentar aqui, pode ficar tranquilo. E aí, essa questão, né, familiar sempre foi, me deixou com uma pulga atrás da orelha, um ponto de interrogação realmente, né? E todas as mulheres, ontem teve um movimento que eu consegui só acompanhar hoje, não participei da aula de ontem, mas eu acompanhei a aula hoje, né? Ficou gravado, enfim. Ontem aí, quem que deu a aula, Alexa? Quem deu? Fala. Ah, tá. E foi sobre o quê? Eu acho que ela falou. Acho que reconhecer as diferenças, né, no outro, assim, que às vezes a gente acaba tendo a proximidade pelas diferenças, né? Ah, sim. Enfim. E aí, eu vendo essa questão, quando eu abri a telinha, eu vi que era muita mulher, né, na tela. Eu falei, oh, meu Deus, participar de mais alguma coisa, porque tem tanta mulher assim. Ontem? Então, assim, ontem. Ah. Então, tanto na minha família materna quanto na família paterna, a prevalecência são de mulheres muito fortes, muito independentes, muito firmes. Fabiana, eu gostaria que você não falasse mais nada. Eu queria fazer algo com você. Pode ser? O que eu tô sentindo Pode. aqui? Pode, claro. Ô, Dudu, você pode me ajudar? Posso sim, vamos lá. Então, por favor, os dois. Fabiana, eu quero que você olhe pro Dudu. Tá.
Você está conseguindo vê-lo? Só ele? Tô. Porque geralmente quando é em módulo eu peço para todos fecharem a câmera, mas hoje, né, é um aulão, então eu queria que você olhasse pro Dudu. O que você sente, Fabiana, quando você olha para ele? Eu tô assim, minha mão sempre, normalmente ela fica muito, ela é sequinha. Eu tô com a mão molhada, assim. Sensação de, acho que ansiedade, nervosismo, não sei, alguma coisa. Diga para ele assim, eu vejo o seu masculino. Eu vejo o seu masculino, Lu. Mas eu quero que você diga na sua alma, você disse muito automático. Quero que você veja na sua alma, diga para ele, eu vejo o seu masculino. Eu vejo o seu masculino, Lu. Quando você diz isso, você sente o quê? Muito mais tranquilo. Eu vou pedir você para dizer algumas coisas. Se não fizer sentido, eu quero que você me fale, porque eu não conheço a sua história. Tá? Eu vou pedir você para dizer o que eu estou sentindo aqui do campo. Né? Diga para ele assim, na minha família, as mulheres têm dificuldade de ver os homens. As mulheres têm dificuldade de ver os homens. Faz sentido para você, Fabiana? Muito. Na minha família, as mulheres são muito macho. As mulheres são muito macho. Faz sentido para você, Fabiana? Sabe? Mas a partir de hoje, Dudu, através de você, eu quero olhar para o feminino. Por favor, alguma mulher pode se manifestar que esteja sentindo alguma coisa? Ou que sinta que gostaria de entrar no campo da Fabiana? Pode? Eu posso. Paola? Ah. Paola. Tinha falado, mas... Quem tinha falado? Eu. Quem? Rúbia. Rúbia, pode também. Tá. Então, Paola e Rúbia. A Paola e a Rúbia, ou Fabiana, vão representar as mulheres da sua ancestralidade, o feminino. Essas mulheres guerreiras que precisaram, por algum motivo, ser muito macho. Então, olhe para essas mulheres. O que você sente, Fabiana? Deixa a emoção sair. Eu vejo força e vejo exaustão. Muitas vezes uma exaustão mascarada, reprimida, escondida. Diga para elas, eu sinto muito. Me veio na cabeça um sentimento de esconder para chorar, porque a gente não podia ser fraca, entendeu? Então, assim, na hora dessa visualização, assim, me esconder atrás de um chiqueiro para chorar. Diga para elas, eu sinto muito. Eu sinto muito. Vocês não puderam ser mulheres. Vocês não puderam ser mulheres. Vocês tiveram que esconder o feminino de vocês. Vocês tiveram que esconder o feminino de vocês. Nem a fragilidade de vocês puderam mostrar. Nem a fragilidade de vocês puderam mostrar. Eu sinto muito. Por tudo que vocês sofreram. Para que eu estivesse aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. A partir de hoje, todas as vezes que eu fizer algo bem feminino, bem mulherzinha, será honrando a vocês.
será honrando a você. Agora eu entendo Agora eu entendo que eu posso ser forte, que eu posso ser forte, mas que eu não preciso deixar de ser mulher. mas que eu não preciso deixar de ser mulher. Eu posso ser forte, Forte, mas eu não preciso excluir o meu feminino. mas eu não preciso excluir o feminino. E o meu masculino está aqui do meu lado. E o meu masculino está aqui do meu lado. Na minha tela, Fabiana, o Dudu está exatamente do seu lado. Não sei se para você ele está aparecendo assim, mas aqui está aparecendo exatamente ele do seu lado. Faça uma reverência para essas mulheres, por favor, Fabiana, abaixando sua cabeça. O máximo que você, se você puder levantar e abaixar sua cabeça bem e soltar os seus braços, vai ser melhor. Solte os braços, por favor, Fabiana, e solte bem a nuca. Isso. Como é que você está sentindo, Fabiana? Leve, aliviada, muito aliviada. Você depois vai dizer, olha a frase que saiu para você da cartinha. Sim, papai, sim, mamãe, tanto quanto é possível agora. Olha que lindo. A cartinha está incluindo o masculino e o feminino. A cartinha está incluindo os seus dois sistemas. Quando você falou, Dani, assim, no início, a primeira coisa que me veio, né, quando eu consegui ficar de frente com meu pai, com a minha mãe, mostrar a minha criança. Então, assim, a minha criança foi muito amada, é muito amada, eu sinto isso, eu percebi isso. E tem uma foto que eu queria mostrar para vocês, porque exatamente é a foto que, a minha foto de cabeceira, assim, é a minha foto que, quando eu ouvi falar de constelação, né, dessa questão de estar de frente e começar a auxiliar processos da minha família, né, para que houvesse gratidão, para que houvesse inclusão, para que houvesse tantas outras coisas, eu sempre, essa foto, ela já era uma foto de cabeceira, ela virou uma foto de fortaleza. Eu queria compartilhar com vocês. Pois não. Vocês conseguem ver. Vai ser uma alegria. Vocês conseguem ver. Espera aí que o Daniel vai colocar grande para mim aqui. É o meu pai e a minha mãe. Segurando nas suas mãozinhas. Isso. Que bonitinho, tô vendo. Sim. Então, virou uma foto de cabeceira, de trabalho, de mesa de trabalho, enfim. E eu estou num processo exatamente de mudança, assim, sistêmica de vida. É até bacana compartilhar isso com vocês, tem tanta gente às vezes passando pelo mesmo processo, que foi, tudo tem início, né? E iniciou com essa questão dessa foto, fui promovida no trabalho. Eu sou da área de saúde, sou farmacêutica, e fui para um cargo de chefia. E eu coloquei a foto na minha mesa, na minha sinalização. E no meio do processo, para eu poder me auxiliar, para poder me ajudar melhor no trabalho, né, das mulheres da minha vida, enfim, viram a força, né, chefe, eu fui para um processo de coaching, para me autoajudar. E a minha coach é consteladora. E começou a me falar sobre a constelação, né? Mas de uma forma muito sutil, assim, muito leve, muito tranquila. E a partir desse processo, né? Conhecendo essa questão do coach, conhecendo essa questão da constelação, eu não me percebi, você falou de emagrecimento, eu sou bariátrica,
há 3 anos, vou fazer 4 anos em fevereiro. E sempre alimentação muito tranquila, muito equilibrada, graças a Deus, né? Porque minha ansiedade estava aqui, então disso que eu fazia a questão da comida, da produção da comida, enfim. E aí, comecei a fazer o processo de coaching e eu comecei a me libertar disso, né? Porque eu queria ver a alegria, a felicidade das outras pessoas e eu segurava, vamos que vamos, né? A fortaleza feminina aí, a mãezona que dá de todo mundo. E nesse processo, eu estava sempre me mantido com uma média de 65 quilos, eu cheguei a 57 quilos. Eu entrei numa síndrome de Burnout, que eu não percebia o quanto eu estava cansada, né, de carregar o peso das outras pessoas, o cansaço das outras pessoas, e não conseguir dormir, não conseguir comer da forma correta, de não dar atenção para a minha família. Meu pai eu perdi já tem 8 anos. E aí eu comecei a imaginar essas questões, assim, né, reavaliar essas questões. E quando eu passei por isso, eu falei, eu dei um basta. Eu falei, acabo de assinar minha carta de demissão. Eu não... E para minha família isso tudo é muito complexo, né? Porque é daí o providenciar, o cuidar, o ser o homem do processo, né? O prover, enfim. E aí, realmente, eu não gosto de usar essa palavra, né? Fiquei desempregada. Um amigo meu fala, você foi promovida. Na verdade, você não está desempregada, você foi promovida. Porque foi a partir desses sintomas de ansiedade, de opressão, de insônia, de um monte de outras coisas que eu estava sentindo, que eu comecei a enxergar as coisas que eu precisava tirar lá de trás, parar de carregar para mim, de colocar dentro da minha mochilinha e começar a me libertar. Tá vendo como o sintoma foi importante para você? Foi extremamente importante. E outra coisa, Fabiana, quando você tá no sobrepeso lá, você estava escondendo o seu feminino, estava escondendo as suas formas de mulher. Precisava de ficar bem gorda para não chamar atenção no feminino, né? Tudo é muito lindo quando a gente consegue ver sistemicamente, quando a gente consegue acolher, né, Fabiana? Verdade. Como você está sentindo? Como? Como você está sentindo agora? Muito leve, muito leve. De estar, ao mesmo tempo, falando isso com uma clareza muito grande, sem peso, sem culpa. Sim. Tá relaxada e falar que seu masculino tá feliz, ele tá rindo aí do seu lado. Obrigada, Dudu, gratidão. Obrigada, Dudu, obrigada, Paola, obrigada, Rúbia, né, que puderam contribuir com com sua vivência. Porque assim, através de tudo, de todos esses sintomas, né, eu consegui reconhecer que não era normal as coisas que eu já havia vivido, não era normal o meu prognóstico futuro, mas que no meio do caminho o nosso parar faz com que a gente ajude a gente mesmo e ajude as pessoas que estão no nosso mesmo. Que estão no nosso círculo, né? Então, obrigada a vocês todos, obrigada, Dani. Ô, querida, estamos aqui à disposição. Mais alguma pergunta, Daniel? Muitas pessoas estão perguntando qual baralho você está usando. Eu estou usando falas sistêmicas. Eu adoro. Vocês conseguem comprar pelo site falasistêmicas.com.br. Eu utilizo o tempo todo, utilizo para mim, né? Utilizo no consultório. A Alessandra acho que levantou o dedinho ali.
Utilizo no consultório, utilizo no grupo de constelação. A Alessandra quer perguntar algo? Ei, Dani. Tudo bem? Boa Joia, e noite você? Boa noite. Tudo bem. Boa noite a todos. Eu estou pedindo aqui insistentemente para falar. Eu não tinha visto, você desculpa. Não tem problema. Só agora que você apareceu aqui, porque é muita gente e agora que eu vi o seu rostinho. E hoje você deu alguns exemplos e que eu me coloco neles. E antes de entrar para a aula, eu coloquei assim, eu quero uma intenção, né? Bem uma intenção, eu quero assistir essa aula com a melhor das intenções. E você veio, a primeira palavra que você não falou foi sintomas. E quais são os sintomas que eu sinto ao longo da minha vida? E você não falou de gagueira, eu sou gaga desde a infância, desde quando eu comecei a falar, eu sempre falei muito, mas sempre gaga. Hoje a minha gagueira ela está bem mais controlada, mas acaba que às vezes eu me perco no meio do caminho. Você falou de sintomas, eu já tive vários sintomas. Atualmente eu desenvolvi o vitiligo, né, há 8 anos, que foi um marco acima da minha vida. Ontem, quando na aula nós falamos das diferenças, né, do que aproxima, como me chamou muito a atenção, porque ao longo da minha vida eu fui muito comparada, eu tinha de ser igual a alguém, e eu não queria ser igual a ninguém, eu não queria seguir aqueles padrões. Então, quando hoje você fala da criança, essa criança minha que ela grita de uma tal forma que ela esperneia, ela bate, mas ao mesmo tempo ela é muito amorosa. E atualmente eu descobri uma inflamação nas vértebras da coluna lombar, onde o diagnóstico, eu fui em vários médicos e eu resolvi aceitar um após vários exames. Ele me disse, para com tudo, com qualquer atividade física, com qualquer esforço, pare. E vamos tomar essa nova medicação aqui e vamos olhar para isso de uma outra forma. E quando você me falou aí também da parte da exclusão, e você trouxe o aborto, e o Dudu ele também me perguntou em relação ao aborto. No meu caso, eu não tive aborto. A minha mãe, a primeira filha dela, faleceu no parto. Os meus pais ainda não falam disso, né? Se ela estivesse viva hoje, ela teria, não sei, 45, 46 anos. Após ela, tiveram mais 2 uma gravidez e depois eu. Ou seja, eu sou a 4ª filha. E as 2 primeiras vezes que eu constelei outras questões, apareceram essa irmã, esse papel dessa irmã. Então, a que eu te perguntei foi, eu posso estar herdando, ou ter herdado, ou estar no fluxo de uma exclusão, de um aborto que não aconteceu comigo diretamente. Aí eu vou gaguejando aqui, porque o negócio é tão intenso. Eu sei. Entendeu? Entendi sim. Primeiro eu queria te perguntar uma coisa, de quem são essas medalhas? São minhas. Me chamou muita atenção, meu olho não parava de olhar para elas. Olha o que eu fiz esse mês passado, você me falou das imagens. Que lindo! Tá dando para ver? Tô vendo nitidamente. Agora me fala, por que uma mulher e um menininho correndo? Eu mudei a minha vida, eu ressignifiquei a minha vida há 7 anos atrás. Então, o menino é a minha gravidez e a corredora sou eu. Entendi. Eu tive um processo após o vitiligo, né? Que foi um grande marco, assim, uma depressão muito forte. E aí eu me senti perdida, adoeci, uma depressão gigantesca, aonde eu optei, né, eu ofereci a Deus a minha vida, mas eu cheguei lá e ele mandou voltar porque não estava na minha hora.
Aí eu resolvi abandonar tudo, o trabalho, a família, né, origem, eu já era casada, e aí resolvi me acolher. Fiquei em casa durante 6 meses. E você tem um filho? Eu tenho um filho. Eu trabalhava numa empresa familiar, onde essa semana, essas 3 aulas, está ficando muito claro a questão da hierarquia, do pertencimento, né, de aonde eu estava, o meu papel. E aí, quando eu falei que essa minha irmã apareceu nas 2 constelações, eu levei para constelar o caso da empresa, mas da família. E saiu essa irmã, que eu falava, gente, mas por que ela saiu? Né? Eu tento, já pedi a minha mãe para falar alguma coisa dela, mas ela não fala, ela sempre desvia, ela não gosta de comentar sobre. Uhum. E aí, eu fiz uma terapia de mulheres portadoras de vitiligo. Era uma arte, uma terapia, coisa que eu nunca tinha pensado em fazer. E aí eu conheci uma pessoa, uma outra mulher, claro que ela tem vitiligo, óbvio, e ela é professora, ela tem um grupo de corrida. E não me permitia sequer ter o lazer. Quando a Mara, ela falou da questão de não se permitir ter o prazer, eu também me identifiquei, porque eu tenho percebido isso. Então, assim, eu já fui trabalhar com 13 anos, eu trabalhava numa escola, eu fazia bolão, vendia na escola, porque eu queria ser independente. Eu fui estudar à noite, muito cedo, então eu trabalhava de dia e estudava à noite. Então aí fui fazer um curso técnico, porque eu achava que o científico ia me demorar muito tempo para eu me formar, eu fui fazer um cursinho, eu fui fazer uma faculdade, para ir depois eu ter mais a minha profissão. Então eu logo optei por fazer um curso técnico, porque eu achei que eu saindo do curso técnico com 18 anos, eu já teria uma profissão. E assim foi, eu fui me embolando no meio do caminho. E aí essa pessoa, ela ficava me chamando, vamos para a corrida. Eu falava, não, o grupo de corrida, eu moro em Belo Horizonte. Eu moro numa região e o grupo se encontra numa outra, que é de 15 a 18 quilômetros de distância. Eu falava, não, eu negava. Durante 8 meses ela ficou me chamando. Aí um dia eu falei assim, eu já não tenho mais desculpa, então eu vou. Eu já estava acima do peso, né, com várias questões, mas aí eu fui para agradar, para falar assim, olha, eu vim aqui, viu, isso não é para mim, eu não quero, tchau, eu não vou voltar mais. E até então eu trabalhava, a empresa é na mesma rua onde eu moro até hoje, a empresa ainda existe, e o fluxo, né, é muito próximo, assim, então tem a empresa familiar, então tem a empresa, o irmão que trabalha na empresa mora na mesma rua, os meus pais eles moram na mesma rua e eu também. E eu só ficava ali dentro. E o vitiligo apareceu, dentre tantas outras questões, o medo, a vergonha, a rejeição, isso é muito presente. Então, assim, eu me sentia segura porque eu estava dentro de uma rua, eu não saía para lugar nenhum, eu me escondia o máximo que eu podia, sempre fiz muitos tratamentos, e eu me vi assim, eu vou para um outro lugar, desconhecido, e aí eu vou ter que me expor, né, que o grupo de corrida, enfim, a história é muito longa. Aí eu comecei a ir e fui, e aos poucos eu fui me encantando, as pessoas elas foram me aceitando de uma forma diferente, eu fui redescobrindo um outro modo de viver. Uhum. E por isso, e aí no meio do caminho, eu tive uma suspeita de câncer do colo do útero, não foi para frente. E aí eu fiquei grávida, eu não tinha essa noção de gravidez, porque eu não estava tomando remédio, eu estava no tratamento. Então eu tatuei aqui essas duas minhas, que foi a minha mudança de chave. Uhum. A corrida eu me reconheci,
eu me supero a cada dia, a cada treino, a cada prova. E eu já dei umas voltas por alguns dos lugares, né? E esse ano, na hora que eu estava recomeçando, aí veio mais uma vez essa hérnia de disco, né? Que me parou mais uma vez. Então, assim, eu precisava de falar. Mas olhe para essas coisas que estão te parando. Inclua isso. Não exclua. Né? Tente fazer uma conexão com isso que está te parando. Agora, com relação, Alessandra, à sua pergunta do aborto da sua mãe, você vai incluir enquanto a segunda filha, né? Porque então, no caso, você não é a primeira, você é a segunda filha, né? Não, eu sou a quarta Ah, filha. tá. Então tem outros. Qual é a ordem? Assim, esse aborto é imediatamente antes de você? É o primeiro. Ah, é o primeiro. Não, o primeiro. Aí depois tem duas. Depois tem uma mulher, tem um rapaz. E aí você? Então, você vai olhar sempre para você enquanto quarta filha, né? Falando para todos essa questão do nosso lugar enquanto irmãos. Os pais são grandes, eles têm precedência, né? Os filhos são pequenos porque os pais vieram antes. Na linhagem dos irmãos, não tem grandes e pequenos, todos são do mesmo tamanho, só que tem precedência. Tem irmãos que vieram antes. Então, a sua primeira irmã, ela veio antes de você. Então você vai olhar para ela e dizer: você veio antes de mim. Eu não sou a terceira filha, eu sou a quarta. E eu dou um lugar para você no meu coração. Então é a maneira que você vai estar fazendo de incluir essa irmã que veio antes. E nos colocarmos no nosso lugar, verdadeiramente no nosso verdadeiro lugar enquanto filhos, isso é muito importante. Né? Nosso lugar na vida, nosso lugar enquanto irmãos, né? Enquanto filhos. Quando alguma coisa está acontecendo, uma das hipóteses pode ser que realmente a gente esteja fora do lugar. Quando algo não está bom, pode ser que a gente esteja fora do lugar. Então, você olhar, Alessandra, para esse primeiro irmão ou irmão, né? Dizendo para ele ou para ela: você veio antes de mim. Eu sou a quarta filha. Né, de você se colocar nesse lugar e colocar ela no lugar dela de primeira. Ok? Ok. E aí, Alexia, como? Por nada, querido. Ô, prof, só falando assim da história dela mesmo, você me desculpa interromper, mas é que eu me identifiquei muito da história da Alessandra. O meu questionamento é: como que a gente pode fazer para olhar para todas essas doenças que aparecem, tudo isso que faz a gente parar? Como assim? Como a gente pode olhar? Que nem ela falou assim, agora ela teve uma hérnia de disco. Sim. Né? E o que está me fazendo parar agora são a minha C2, C3 e C4, na cervical, que realmente estou tendo sérios problemas e não estou conseguindo fazer mais atividade nenhuma, que era uma coisa que eu sempre fazia. E dentro de 5 anos eu vim fazendo uma cirurgia por ano. Então, cada vez aparecia alguma coisa que me fazia parar para prestar atenção. Nesse sentido que você falou, como é que a gente pode... O que eu não estou vendo? Ou o que a Alessandra não está vendo nesse sentido que a gente deveria olhar para isso? Seria uma autossabotagem? Porque eu acho que eu faço isso. Hoje, eu estava escrevendo justamente isso, sabe? Volta na Nayeli para mim, por favor. A minha sensação é Enayeli, né? Enayeli. Enayeli. Que assim, eu vejo, mas eu não consigo enxergar, sabe? Eu vejo que às vezes é uma sensação de que eu estou indo, mas eu estou uma parada no mesmo lugar. Eu sei o que tem que fazer, mas é algo que eu vejo, mas eu não enxergo. Essa é uma sensação que vem aqui para mim. Nayeli. A cartinha que saiu para você é: eu sou pequena e você é grande. Talvez você precise de abaixar sua cabeça. O C1, C2, os Cs aí, né, estão aqui no pescoço, não estão? Então, assim, talvez você precise de abaixar mais sua cabeça. Reverencie seus pais.
Mas aí entra na mesma situação. Eu, a minha mãe, a minha irmã e a minha avó. No mesmo lugar, exatamente. Por uma lealdade, isso mesmo. Por uma lealdade, vocês estão, né, fazendo o mesmo tipo de sintoma. Quando você olha para um sintoma que está te parando, você não tem que tentar tirar aquele sintoma, né, e dar uma importância àquele sintoma. Você tem que olhar para o movimento de o que é parar para você. Qual que é o movimento de parar? Primeiro, quando a gente para, quando a vida para a gente tem que olhar para onde? Para onde que a gente vai olhar a maior parte do tempo quando a vida para a gente? Para a gente, para o mundo interno. Né? Então, todos os movimentos de parar são movimentos que fazem a gente voltar para dentro. Né? Se você quebra uma perna, você tem que ficar de cama. Se você adoece, você tem que ficar de cama. Todos esses movimentos fazem a gente internalizar. Então, é um movimento lindo, um processo. Às vezes a gente briga com isso. Claro que a gente briga. Né, Nayeli? Por quê? Porque a nossa criança, ela pirraça, ela grita, ela bate o pé. Ela fala, não quero assim, eu não quero parar, eu quero fazer minha atividade física, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que lá, eu quero... Mas, gente, não adianta querer, não. Naquele momento ali, o que você está precisando, necessitando e você está recebendo é o que está acontecendo. Tudo está bem como está. Então, olhe para você, para sua C1, C2, C das quantas, né? Olhe para sua mãe, olhe para sua irmã, olhe para essas mulheres que, né, por amor, vocês estão repetindo algo, né? Faça movimentos de reverência, né, para os seus pais, dizendo sempre para eles, vocês são grandes e eu sou pequena, né? Que foi sua cartinha que saiu. Então, diga isso mais vezes, né? Vocês são grandes. Eu não lembro da sua constelação no módulo. Qual que foi a questão? Foi de xamanismo, não tem sim. Então, assim, diga, né, para eles, né, vocês são grandes, eu sou pequena, se colocando nesse lugar, faça reverência para essas mulheres, para sua ancestralidade, né, você já viu, você me dá licença, né, de falar, mas você já viu como você briga com algumas coisas que chegam na sua vida, né, querida? Já, eu ia falar isso, Dani. Então, eu ia falar assim, que ela falou que não tem nada a ver, mas nós sabemos um pouco, né? Tem. Então, nós sabemos. Então, assim, você sabe como você briga e que você não permite que algumas coisas cheguem, né? Então, assim, comece a acolher isso com mais amor. Assim eu farei. Lindeza você, ó. Um beijo no seu coração. Muito obrigada. Você tá muito